Estamos ao vivo? Alô, alô, meus queridos, boa tarde para quem nos acompanha. Começa o pessoal a entrar na nossa live. Estamos preparados aqui, o Guia Manezinho, falando hoje em nome do Street Art Tour Floripa. Está aqui o Rodrigo Riso. Enquanto a gente não começa, vocês já vão percebendo que a gente está paramentado, né, Riso? Olha o teu boa tarde também, Riso. Cumprimenta a raça. Boa tarde, pessoal. Aguardando todo mundo entrar e logo a gente já vai subir. Então, vamos começar. Galera, agradecer primeiro a participação de vocês, né? Hoje a gente está numa ação bem diferente, né? Todo mundo paramentado. Agradecer o Tomás, né? Que todos nós que estamos subindo aqui, inclusive o Vitor que está atrás da câmera, o pessoal que vai aparecer também. A gente fez o curso de segurança no trabalho, então não é para amador aqui, né? A gente vai chegar a 30 metros. Exatamente, está todo mundo com equipamento de proteção individual. Proteção aqui, né? Então se acontecer alguma coisa, nós estamos seguros por essas cordas aqui. Então, microfone, câmera, celular, tudo tá equiparado aqui. Pessoal, antes de a gente começar, tem que agradecer sempre nossos apoiadores, tem a colinha aqui, né? Mas Angelone Supermercados, Corporate Park, Fiore Investimentos e Hotel Zip dão o apoio cultural, o apoio da Anjos Tintas, da MTN Brasil, da Wanted e deste que vos fala o Guia Manezinho. É uma ação da Prefeitura de Florianópolis, via Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Franklin Cascais. Sem essas ações, a gente não conseguiria, né, sem esse apoio, a gente não conseguiria executar, fazer tours virtuais como esse, especialmente executar o trabalho, né, comandado pelo Rodrigo Riso, que é o autor da obra, né, Riso? Uma coisa que é legal a gente falar, o Riso é o autor do layout, é isso? O autor, ele quem concebeu, e ele tem mais dois artistas auxiliares, né? Isso. O Rodrigo Pasmo e a Tony Ferreira, eles são meus assistentes, eles estão lá em cima pintando, a gente vai encontrar eles lá em cima, conversar um pouquinho também como está sendo para eles essa experiência. E hoje a gente está aqui para mostrar um pouco do que é a visão do artista, né? Muita do que é pintado nessa parede só é acessado pelas pessoas com uma certa distância, de quem está subindo aqui a rua Felipe Schmidt, vai vendo esse paredão aqui do Hotel Zip, que é um dos nossos apoiadores, são detalhes que as pessoas muitas vezes não conseguem acessar, e aqui a gente vai ter uma visão de como é para o artista, quem está pintando aqui, ou como enxerga essa pintura. Então, quem obviamente olha ela de longe, mas aqui vamos ter tainhas gigantes que o Riso vai fazer ao vivo para vocês no final. Estamos começando aqui do térreo, né, do chão da plataforma, vamos até lá em cima, né, até o topo, a cobertura. Lá a gente conversa com o Rodrigo Pasmo, com a Tuane, que são os assistentes, e falar um pouco sobre o trabalho, sobre o processo de criação, de pintura. E claro, se a gente tem natureza do desterro, que é o mural, a gente vai falar muito sobre fauna e flora. Então, conforme a gente vai se encontrando com os elementos escolhidos pelo Riso, a gente vai comentando sobre eles, e é um bate-papo como foi o outro. Legal, pessoal? Aproveitem para mandar essa live também em direct para os outros, clica no aviãozinho e manda para frente. Legal, muito obrigado, vamos dar ali. O Riso é o homem que nos faz flutuar a partir de agora. Vale lembrar o pessoal que a gente também está aqui para esclarecer dúvidas sobre todo esse processo. Então o pessoal está filtrando as perguntas, pode ir mandando suas perguntas e no final eu vou responder enquanto eu faço a pintura aqui ao vivo de uma dessas tainhas, para vocês também entenderem um pouco desse processo de pintura. Vamos lá. Eu vou comandar aqui a nave e agora vamos decolar. Vamos embora. O Vitor está também segurando o cabo de um jeito. Nossa primeira parada, cara, eu já fiz tour caminhando, agora subindo. Esse roteiro é a visão do artista e é assim que o Riso, né, lidou com o Papo Amarelo, a nossa primeira parada. Queres falar um pouquinho do jacaré? Senão falo eu também. A gente conversa com biólogo, né? Vai buscando referência, mas, cara, primeiro vamos falar um pouquinho da técnica, né, Riso? Tá aqui, nós já estamos na parte de finalização lá de trás, parece que ele tá meio 3D, né?
Como é que é o processo de pintura? Tem a primeira parte de preenchimento. Para quem não conhece esse processo, conta um pouquinho para a gente. Então, primeiro, como se trata de uma grande superfície, numa grande escala, aqui a gente está pintando uma lateral de um prédio que tem 33 metros e meio de altura. Então, para não ter um problema com a questão da proporção, a gente faz uma projeção antes. A gente pega o esqueleto desse desenho e com um projetor do tipo Datashow, com uma potência mais elevada do que o comum, a gente projeta de algum prédio que esteja por perto. No caso foi feito daquele prédio ali na frente, que o Vitor está mostrando para vocês. E aí é projetado esse esqueleto do desenho. A gente sobe a plataforma, vem e faz as marcações. Depois disso vem o processo de preenchimento, onde eu e meus assistentes, a Tuane e o Pasmo, fazem o preenchimento dessas formas que ficaram marcadas, né, com o spray. Esse preenchimento ele é uma cor que eu uso de base, para daí vir com as sombras e luzes, que é o que vai dar esse aspecto de realismo. Quando a gente está de perto, a gente não consegue ter muito a visão de como está ficando. Então, a todo momento, sempre tem alguém solo nos ajudando, mandando foto e mostrando como está ficando esse resultado, né? E a partir disso aí eu vou adicionando ou removendo certos detalhes que talvez não ficaram tão bons com a distância, né? E daí o processo é basicamente isso, uma sobreposição de camadas, né, de cores, onde eu venho do mais escuro para o mais claro. Aqui, por exemplo, eu comecei em cima de uma base de um amarelo ocre, vim com o esqueleto todo preto, com o sombreado, demarcando todas essas formas aqui das escamas do jacaré do papo amarelo. E daí depois venho com um trabalho de luz e sombra, onde vem essa luz mais alaranjada e amarela aqui de baixo. E depois vem com essas texturas, né, que é bem característica do jacaré, que dão essa rugosidade na pele. E aí fica bem marcado, assim, bem com relevo, né? A gente vê o trabalho da luz e sombra, é ele que dá esse relevo que quando a gente, assim de perto, parece um pouco indefinido, a gente não entende muito bem, é o jacaré, que parte é essa do jacaré? Quando tu olha lá de baixo, o olho ele completa, ele junta as cores e os pixels, vamos dizer assim, e tu consegue enxergar tudo com muita nitidez. Então o trabalho fica bem interessante, assim, fica com um aspecto bem realista, bem nítido. Excelente. Vou falar um pouquinho para quem não conhece, né, a espécie de jacaré do papo amarelo. Ele é de Mata Atlântica, né? Então, natureza do Desterro, tudo que está aqui tem pelo menos na nossa ilha de Santa Catarina, né? Na antiga cidade do Desterro, para quem não é daqui, né? Antes de Florianópolis, a cidade chamava Cidade do Desterro, e antes ainda Nossa Senhora do Desterro, e antes ainda Meiembipe, né? Então, por isso o nome do mural. O jacaré do papo amarelo, o pessoal deve lembrar, olha, tem na região do Santa Mônica, do Itacorubi, mas o jacaré de papo amarelo, apesar de a gente ter bastante aqui assim, ele já está considerado extinto pela IBAMA. O que significa extinto? Que não existe mais? Não, que ele está muito próximo de desaparecer. Até, Riso, é legal tratar agora da natureza do desterro, porque a gente teve um processo recente, ali 2017, de superpopulação de jacaré do papo amarelo. Eu disse, nossa, mas não está em extinção? Em Floripa acabou acontecendo o seguinte, pelo desequilíbrio ambiental, houve um excesso de nascimentos de jacaré na região de Santa Mônica do Itacorubi. E por que isso aconteceu? Olha só, porque alguns predadores naturais são algumas aves que se alimentam do ovo do jacaré. Esses ovos desses animais foram comidos pelo sagui, que não é nativo. Hoje a gente vê muito macaquinho, vou dar comida para ele, vou dar banana para o sagui. O sagui é uma espécie exógena, ou seja, não pertence, né? Uma espécie que não exótica, desculpe, que não pertence ao nosso habitat. Então ele, a partir do momento que ele entrou, ele desequilibrou e por isso a superpopulação naquele momento. Então tá aqui, tudo que a gente falar, né, Riso, vai estar envolvendo a nossa Mata Atlântica, que é o nosso bioma, né, o bioma da Mata Atlântica. Sabia, meu querido, que Floripa é a cidade do Brasil, a capital do Brasil com maior proporção de Mata Atlântica preservada, né? Exatamente. Praticamente um quarto mesmo. Então, para onde a gente olha, né? Tem um pouco de prédio aqui, mas a gente olha lá, região continental, consegue enxergar sempre um pouquinho de verde. Acrescentamos algo sobre o jacaré? Não, eu acho que é isso. Vamos dar tudo. Mais em cima? Eu acho que é interessante lembrar que
O tema do mural é a natureza do desterro, então é representar essas espécies que são, como o Rodrigo estava falando, observáveis aqui na fauna local. São que não são exatamente somente daqui, endêmicas de Florianópolis, mas que podem ser avistadas, que é o caso da baleia franca, que ela, né, faz uma trajetória enorme pelo mundo. Esse jacaré chega a 3 metros, né? Esse aqui dá um pouquinho maior, né, Riso? Essa cabeça dele, claro. Mas ele chega a 3 metros e chega a viver, se não me engano, 30 anos, o jacaré do Papo Amarelo. No Parque do Córrego Grande, para quem for lá, tem alguns anos nasceram os filhotinhos também. Vamos nessa, Vitor? Seguramos todo mundo junto e vamos dar ali. 3, 2, 1 e vai. Chegar um pouquinho para trás, que daí eu queria mostrar o olho, né? Que é uma coisa bem legal. Então vamos se mover quando parar, porque primeiro eu ajusto a máquina, né? E aí a gente... Aí. Vitor, agora eu vou pedir pro Vitor chegar um pouquinho mais perto, a gente vai se soltando, né? Porque esse é um espaço... Gente, balança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes. Olha só. Para quem nunca subiu num Jaú, que é esse equipamento, a gente vai andando devagarinho aqui, e eu estava conversando com o Riso ontem, e ele me disse que confirma. Tu que nunca subiste no Jaú, cara, tu que és de Floripa, que tu ias no Cantuária, ou que tu ias na Lupus, ou que tu ia no Bahamas, quantos tinha que chegar às 2 da manhã, mas chegava às 5, como é que tu chegava em casa? Aqui assim, ó, pezinho na frente do outro, devagarinho. Esse é o mesmo procedimento para quando tu tá em cima do Jaú, ou seja, pé ante pé, porque senão balança bastante, né? Riso, cara, a gente vê o olhar, a primeira coisa que chama atenção, a gente fez esses dias, né, algumas enquetes no Instagram, por exemplo, cara, ele, assim, a gente vê o brilho do olho lá de baixo, então agora dá para ver até as ranhuras aqui, né? E estamos perto da face, que eu imagino, né, que é uma das partes mais difíceis de executar no todo, né? Porque nós estamos bem no meio aqui, estamos na frente de uma janela, né? Como é que é esse processo de ter o rosto dividido? É uma parte mais complicada? Exatamente. Nesse layout que eu desenvolvi para o prédio, eu tive que levar em consideração a característica do edifício. Ele tem essa sequência de janelas com esse rebaixo. Então eu dividi o prédio aproveitando da melhor forma as duas faces e centralizei o rosto. Então acaba que é a única parte da pintura que ela compartilha os dois lados. E é a parte mais complicada porque, afinal, é um rosto, então ele tem que manter as proporções. Um lado tem que dialogar com o outro de uma forma que fique harmônica e que não perca a beleza da referência, né? Então, no caso, aqui eu tive que vir executar uma parte, executar outra parte e depois fazer essa emenda. Essa junção aqui. Isso. E é a parte, realmente, como eu estava falando, mais complicada. Porque a todo momento eu tenho que ter alguém no solo me mandando foto, me passando como está ficando, para daí eu fazer os ajustes necessários, né? E até, observando, não é só vou para lá, né, Riso? Porque a gente está, vocês veem, nós estamos exatamente na metade, aqui tá as janelas centrais, então se ele faz essa metade, ele tem que descer, trocar de Jaú, ir para o lado de lá e continuar. Obrigado. segue lá, vocês também, segue lá, pessoal. @StreetArtTourFloripa, para quem não nos conhece, não segue, obrigado, o artista é ele, né? Eu só estou fazendo propaganda aqui. Tô falando da face, então do olho, o olhar do artista é esse aqui, e Riso, não sei se vai dar para ver direitinho agora, né, com essa proximidade, mas tem outra coisa aqui que a gente tem ancestralidade nessa obra, né? Primeiro, o tom da pele dela já não é uma mulher, imagino, europeia, né? E a gente tem essas marcas agora. A que elas remetem? Eu sei, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre essa escolha também. Voltamos agora. Riso, a gente falava sobre agora as formas, né? Um pouco mais geométricas, ancestralidade nesse mural do Natureza e Desterro. Isso, a gente falava dessa figura central, né? Que é essa figura feminina, que ela remete justamente ao espírito da ancestralidade da natureza do desterro. É como se fosse uma mãe natureza, onde, como você falou, a tonalidade da pele remete principalmente a tons terrosos, fazendo essa associação. E é uma figura feminina que emerge da água como uma ilha, então ela é a representação da ilha de Florianópolis, né, da ilha do Desterro. De Santa Catarina. De Santa Catarina, isso.
E você falava sobre esses grafismos que eu apliquei no rosto, eles são uma releitura, existem inúmeras teorias que aqui residiam, mas também de navegadores que já circulavam. Voltou. Voltou. Voltou? Então, nas alturas também da internet, tu falavas então da ancestralidade e muito antes do Cabral. Isso, bom, são 6.000 anos. E o que foi? Parou, voltou. Vai. Estamos tendo esses probleminhas aí com a conexão, mas vamos dando sequência. Então é isso, é mais justamente para remeter essa ancestralidade e também a questão dos povos indígenas, né? São elementos gráficos bastante presentes nessa cultura, então eu quis trazer um pouco dessas referências para o mural. Maravilha. Para complementar e fechar esse assunto de inscrições rupestres, para quem nunca foi à Ilha do Campeche, então ali no Costão do Santinho, né, próximo tem. Para quem for ali no Pontão dos Ingleses, a gente encontra algumas coisas também. E na cidade tem oficinas líticas, uma fácil de encontrar é bem embaixo da ponte da Barra da Lagoa, que tem uns ovalados na pedra. Aquilo são oficinas líticas, ou seja, registros do período do Neolítico, né? E assim a gente vai encontrando. Vamos subir um pouquinho mais? Quem sabe a gente ajuda a conexão. Um pouquinho para frente. Ó, baladinha, devagarinho, pé depois do pé. Vem trazendo a corda. Cuidado do microfone. E a gente vai indo. Vamos lá. Estão curtindo, queridos? Se vocês quiserem que a gente comente alguma coisa específica também, né? Olha, quero saber sobre orquídea, quero saber mais sobre alguma espécie que a gente vai comentar. Nós vamos fazer só do lado de cá desse jaú, né? E nós estamos chegando, Riso. Vamos lá? Vamos lá. Aqui parando. Que legal, né? Ó. Chegamos. Vou pedir pro se o Vitor conseguir dar um passinho para trás para dar uma referência. Isso, dar uma distância. Acho que minha mão não está na frente do Riso, né? Tranquilo? Essa foi uma das partes que a gente comentava, né, Riso, que acho que essa semana, enfim, que foi uma das partes que tu mais curtiu, o resultado das flores, das bromélias aqui, né? Aqui é uma bromelídea. Quer falar sobre ela? Sobre o processo de criação dela? Sim, eu comentava com o Stipe porque foi uma das que mais me surpreendeu o resultado em relação à referência que eu tinha e à aplicação da pintura. Eu gostei muito assim do volume que é a sobreposição aqui da sombra e das camadas de pétalas conseguiu dar essa projeção assim para fora. Então eu estava comentando com ele que isso é realmente bem complicado de tu extrair às vezes de uma referência que não tem uma alta qualidade, mas que tu vai completando com um olhar artístico, por estar já acostumado também a observar a natureza. Eu sou um grande admirador da natureza, então tem detalhes que acabam entrando justamente porque você já está acostumado a observar, né? Então, desde do trabalho de luz e sombra, eu gostei muito do resultado, assim, eu acho que deu um ganho no painel enorme, assim. E vocês estão gostando também do resultado? Bromélias, né, a gente também falávamos sempre espécies principalmente de Mata Atlântica, são aquelas plantas que precisam de muita umidade. E a gente não vai conseguir observar desse lado agora, mas lá atrás do riso está a Laelia purpurata, né, que é uma outra espécie de bromelífera que a gente consegue ir um pouquinho mais perto. Vamos andar um pouquinho mais? Opa, ixi, foi o microfone, mas tudo certo. A gente consegue andar um pouquinho mais, então acho que não vai dar perspectiva, né? Consegue vir um pouquinho? Vai tranquilo. Porque a Laelia purpurata é a flor símbolo de Santa Catarina desde 1993.
é a flor símbolo de Florianópolis desde 2003, se não me engano. Para os mais antigos, tinha até um barzinho chamado Laéria Purpurata. E é uma orquídea que tornou Santa Catarina famosa por conta dessa produção. Lá na década de 20, na década de 1940, se exportou muito. Foi uma espécie descoberta em 1847, se não me engano. Mas enfim, entre 1920 e 1940, muita Laéria Purpurata foi exportada a partir daqui. Vou subir um Então pouquinho ali ficou, para ver vamos se lá? o Vitor consegue Vamos mostrar. ver? Vamos lá? Bora. Vamos lá, vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Acho que o Vitor consegue chegar aqui. Pegar um pouquinho mais. Isso aqui vem. Vamos todo mundo devagarinho. Dá um pouquinho, Vitor. Dá uma perspectiva ali. Tá. Vamos lá, vamos tentar. Eu vou sair daqui. Opa, e a gente vai se equilibrando, né? Conseguiram? Ver? Coisa linda. Falava, né? Dá pra ver, pessoal, nossa equipe tá lá embaixo, o Insolo tá acompanhando. Tá acompanhando, vocês conseguiram E aí, ver, equipe? pessoal? Coisa linda. Meu povo, falava então da Laéria Purpurata, nossa flor símbolo. E curioso porque ela demora uns 5 anos para dar flor. E depois que dá flor, 5 a 6 anos, aí ela dá floração direto, né? Uma flor que chega a 6 centímetros, se não me engano. Agora não tô com um dado certinho na cabeça, mas é super importante pra gente, né? Então vamos reencontrando, a gente fala muito da arte urbana como simbologia, né, Riso? E esse trabalho da natureza do desterro vai dando vários insights pra gente se aproximar com a natureza do desterro, né? Exatamente, essa é a proposta do mural, né? É trazer para perto essas referências das belezas naturais que a gente tem na nossa cidade. Muito do que se fala sobre... A gente sempre tem, né, plantas e animais símbolos do Brasil. A gente sempre associa o Brasil à onça pintada, à questão do tucano. E aqui é justamente essa ideia, trazer novos símbolos para as pessoas se sentirem identificadas, coisas que é possível observar na natureza, e também a questão da valorização, né? Você ter contato com uma referência dessa, representada numa arte, transmite essa questão, né, de você valorizar essas espécies, entender que tudo isso faz parte do meio ambiente onde a gente vive e a gente tem que cuidar. Essa é a ideia do Natureza do Desterro. Perfeito. E foi um processo de mudança, né, da Natureza do Desterro que surgiu desse processo de pandemia, né? Havia um outro layout, então mexeu muito contigo esse processo, o processo de pandemia, né, de reconexão das pessoas com a natureza, né? Exatamente, por conta da pandemia a gente teve que adiar bastante os planos. A ideia era entregar esse mural no dia 23 de março, né? E infelizmente a gente não pôde por questões de saúde pública, né? A gente suspendeu as atividades e isso me fez pensar bastante sobre a abordagem que eu faria do tema. O projeto ele já havia sido escrito com esse tema, Natureza do Desterro, mas ele não era exatamente uma homenagem e não tinha tanto esse apelo de reaproximar as pessoas. Ele, na verdade, era mais uma reflexão crítica sobre as questões ambientais que são muito latentes aqui na nossa cidade, né? A gente sabe de tantas discussões a respeito tanto da questão de um emissário que pretendem construir, de questões de destruição de restingas, né? As bromélias, né? As bromélias são parte muito importante da restinga. Inclusive, a gente está na frente, né? Te interrompendo um pouquinho, de uma espécie que é muito comum em restinga. Isso. Né? Pode falar. Então, era como eu estava colocando, tinha muito mais essa abordagem crítica. Então eu pensei que talvez não fosse o momento para ver as coisas dessa forma. Então me fez repensar bastante e trazer, na verdade, algo que fosse mais no sentido de uma homenagem mesmo, para trazer um respiro para esse momento. Não adiantava simplesmente trazer mais um problema para as pessoas refletirem, né? Que apesar de todos esses problemas, na minha visão, estarem interligados, né? A minha ideia foi justamente trazer um pouco de respiro mesmo, das pessoas verem algo bonito, que algo está sendo feito e dar justamente uma esperança de que dias melhores virão e belezas como essas vão estar aí para a gente sempre apreciar. Se reconectar com a gente mesmo, com a natureza, né? Exatamente, essa é a ideia. Vou complementar sobre essa bromélia que chamou a atenção também. Quero agradecer também a Cristina Santos, que é escritora e deu uma assessoria. Ela é bióloga, escritora de livros infantis, e aí
estava muito eufórica também. Nossa, olha, Rodrigo, isso aí é um trabalho para escolas também, imagino que vai ter esse efeito, né? Mas ela mesma me chamou a atenção dessa bromélia especificamente, que é pequenininha, né? É uma planta que floresce especialmente em novembro e dezembro, né? Tem tons aqui, como a gente está vendo, entre laranja, amarelo e vermelho. E está justamente nessas áreas de restinga que a gente falava, que são áreas que a gente não costuma valorar tanto, né? Então, por exemplo, quando a gente caminha por pequenas trilhas ali entre Inglês e Santinho no verão, a gente vai perceber aquele caminho meio colorido, né? Restinga, por exemplo, quando a gente fala de ocupação irregular do solo, bem na beira da praia, nós estamos falando de área de restinga, né? Sim. Subimos, cara, eu queria ver que a gente consegue um pouquinho, nós estamos chegando perto da coruja, mas vamos subir um pouquinho e depois a gente continua. Tá. Vamos lá, todo mundo posicionado. Vem um pouquinho. Como é que nós estamos de tempo, Vitor? Já? Agora é 4h30. Então estamos de boa. Parou um pouquinho. Agora acho que nós vamos um pouquinho para trás, Vitor, porque... Só vou subir um pouquinho aqui. Vamos lá. Acho que nós vamos um pouquinho para trás agora, cuidado dos fios só, porque a gente tem uma coisa para mostrar aqui. Chamou muito a atenção, Riso. Opa, vamos lá, vamos que a gente vai. Ó, passinho de cantuária, passinho de cantuária. Vem. Não, Vitor, estamos no limite. Acho que o importante é mostrar mais o riso aqui e a coruja. Muita gente ficou aficionada pelo olhar da coruja buraqueira. Gente, dá pra ver, tem até uma árvore. Me parece um reflexo de uma pessoa ali, não sei se é isso, Riso. Mas olha o nível de detalhamento que tu falavas, né? De sombreamento, de preenchimento. Isso, justamente a ideia dessa live foi para poder mostrar esses detalhes que muitas vezes a gente passa despercebido pela distância, né? Aqui é uma silhueta de uma paisagem típica da onde a coruja buraqueira habita, né? Lugares de, como tu estava falando, principalmente de restinga e onde tem esse tipo de vegetação assim, né? De árvores mais baixas, mais rasteiras. Né? Bota a mão aqui para mostrar o tamanho. Né? Olha aí. Aí, boa, pra gente ter uma proporção, né? Do tamanho do olho da coruja. Exatamente, ó. Do tamanho da palma da minha mão, só que lá de baixo fica gigantesco. Bem vivo. A gente consegue ver quase como ela estivesse se movendo com o vento sul que bate aqui, né? Exatamente, tem o trabalho das penas, né? Bem dedicado assim. Isso, na altura, boa. Enquanto isso a gente vai passando um pouquinho mais de informações para quem, claro, o nome já diz, né? Coruja buraqueira, ela não é exclusividade da Mata Atlântica, né? Não é do nosso estado, no Espírito Santo tem bastante, no Rio de Janeiro tem bastante. Chega aí a 30 centímetros de altura e envergadura 60 e poucos. Essa aqui, olha, estou medindo de olho, deve ter 1,5 metro só de largura, de cabeça. Né? E tem uma curiosidade, a natureza é muito sábia, né? A coruja buraqueira, ela quando vai colocar os ovos, ela obviamente se afasta muito pouco do ninho e ela usa esterco para botar na borda do ninho. Isso não sabias, né? Isso aí só com Guiamanezinho. Ela usa esterco na borda do ninho. Vai dizer, nossa, mas por quê? Por dois motivos importantes. Primeiro, ela disfarça o cheiro dos ovos, então disfarça o cheiro do ninho, que é uma maneira de proteger os filhotes que estão dentro ali do ninho. E segundo, esse cheiro de esterco atrai alguns tipos de besouros e esses besouros são alimento para a coruja. Então ela atrai o animal usando o esterco que ela usa para montar a boca do ninho. Isso acontece, por exemplo, aqui em Floripa, para quem nunca viu, em lugares, por exemplo, como em Jurerê, que é aquela região também de restinga, solos um pouco mais arenosos. Aliás, é bom dizer, né? Recentemente a gente teve acho que 2013, 2014, ocupação irregular e as pessoas denunciando a morte aí de algumas famílias de coruja. Algo a acrescentar, querido? Está a costela de Adão aqui que o Riso estava citando antes. Vamos subir um pouquinho mais. Será que a gente consegue olhar o camaleão? Sim. Isso é muito legal falar, pessoal, porque o Riso é o homem dos camaleões. Quem aí nunca viu um camaleão pintado na cidade? E essa é uma figura de tentativa de pertencimento, né? Um cara que está olhando de fora, no meio de todas as espécies nativas, Riso. Isso. Tá aí o camaleão, que vou chamar carinhosamente, é um Howling nesse processo todo, né? Que tem tanta coisa de Mata Atlântica. Pode falar, agora é a tua cria.
Exatamente. Ele é uma espécie de outsider, né? Eu coloquei ele justamente por ser também um elemento da natureza, mas dentro de uma natureza que não é exatamente onde ele foi criado para estar. Mas esse é o trabalho que ele faz, de estar sempre se adaptando e tentando sobreviver num meio que não é exatamente o que ele foi feito para estar. Então representa, é por isso até o fato de eu pintar os camaleões, a figura que representa o meu trabalho na rua como grafiteiro. Então eu decidi trazer para a natureza do Desterro também um pouco do que eu sou, né? Vamos dizer, de certa forma, um outsider que vive em Floripa, aí 23 anos morando aqui e fazendo esse trabalho para a cidade. Já é mais mané que muito manezinho. Eu sempre Exatamente, digo, né, o pessoal, amor você é consegue ali? Opa, consegue ter... Tá mais ou menos? Depois, pessoal, olha só, muito disso vai ter um documentário especial, né, da produção desse mural. A gente tem muito conteúdo no perfil do Street que vocês podem observar também. Então vão acompanhando nossos stories. E vamos subir um pouquinho mais, que nós já estamos com 30 e poucos minutos. Estamos chegando pertinho, já dá para ver o tronco bem na minha altura aqui. Opa, tem que chegar um pouco mais para cá. Isso. Da árvore símbolo de Floripa. Tem uma costela de Adão, que agora é uma das árvores, de uma das plantas que estão na moda para quem gosta de paisagismo, né? E essa aqui deve ter o quê? Um metro, um por um, assim. Um por um, mais ou menos. Lá embaixo fica desse tamanho, né? É nada. Pra gente ver também. E vamos nos aproximar agora. Um pouquinho mais para cima? Um pouquinho mais. A gente já consegue ver o guarapuvu e o tucano. Aí. Segurou um pouquinho. Acho que é isso aí. Meus queridos, essa base amarela, não me venham dizer que é IP, senão a gente se joga aqui de cima. Claro, estamos amarrados. Não, queridos, olha. Esse aqui é o guarapuvu, árvore símbolo de Floripa, né? Eu imagino que não tinha como não estar na natureza do Desterro. É uma árvore... Olha, gente, uma adulta, para vocês terem ideia, ela chega a 30 metros, ou seja, um guarapuvu com mais de 100 anos fica da altura desse prédio, para a gente ter a ideia da dimensão. E o guarapuvu, ele é meio leonino, assim, apesar de aparecer em outubro, novembro, ele é meio leonino, porque gosta de aparecer. Quando é período de outubro, novembro, ele fica com as flores, com as folhas amarelas. E a gente vê, por exemplo, lá na costa da lagoa, né, ou subindo o Morro da Lagoa, aquelas espécies que vão aparecendo, porque o tronco dele, só de diâmetro, cara, chega assim a 80 centímetros. Então ela fica muito vistosa, né? E a árvore da famosa canoa de... Um pau só. Muito bom, tá vendo como já quase manezinho? O canoa de pau só, porque o tronco ele é muito sulcoso, né? Ele é fácil de ser esculpido. Então a canoa de pau só ela não é montada, é um ensinamento indígena também, né? Então voltando à natureza indígena do Desterro, e que as pessoas vão esculpindo. Hoje é proibido derrubar guarapuvu, ela não está em extinção, mas então com autorização especial ainda se consegue produzir canoa de pau só, mas é uma coisa muito rara. Então a gente fica entre patrimônio natural e patrimônio Manezinho, imaterial. Parece uma dúvida que agora surgiu. Pergunte. É o guarapuvu a árvore a qual o Franklin Cascais se refere no famoso tanheiro do balanço bruxólico, que é uma árvore ele se refere ao tanheiro de a árvore da canoa de um pau só. É a árvore do balanço bruxólico? Certamente, canoa de pau só. Duas árvores são consideradas muito importantes para a gente, né? A figueira, que é considerada a casa de bruxa, não tem necessariamente a ver com a figueira da Praça 15, mas é uma árvore de casa de bruxa e sempre aparece o guarapuvu no nosso imaginário. Que legal. Coisa linda. Queridos, olha só, vamos chegar um pouquinho para cá, porque aqui está um tucano de bico preto, que é diferente, né? O tucano de bico preto ou tucano de pescoço amarelo. Olha o nível de detalhe que a gente consegue ter aqui, lá de baixo ele fica desse tamanhinho, né? Nossa, e o tucano de bico preto aparece também, ele vive geralmente, Riso, em áreas mais baixas, assim. Consigo ver, por exemplo, já vi um tucano de bico preto fazendo aquela trilha entre o Saquinho e a Praia da Solidão. Para quem nunca fez, galerinha, é uma das trilhas mais tranquilas porque ela é toda pavimentada. Já fez essa trilha? Já. Então ela é tranquila, a gente consegue avistar o tucano de bico preto, que é nativo não só da ilha de Santa Catarina, né, mas é mais comum na Mata Atlântica também.
Vamos subir um pouco mais que eu estou começando a ficar preocupado com o tempo, a gente vai conversando. E agora, galera? Vem um pouquinho mais, Riso. Aqui, para um pouquinho, bom. Olha só. Entre tantas coisas, consegue chegar um pouquinho mais perto? O Riso também fez a sua própria ponte estilo luz. Para a gente ter a proporção, né? Então isso vocês veem pequenininha lá de baixo. Dá para ver aí os prédios que não se vê, né, Riso? Esse é o legal desse visão do artista, né? Tu estás fazendo aqui algo que talvez a gente tivesse numa parede lá embaixo. Veria com mais facilidade. Agora aqui aparecem pequenas casinhas, ou seja, o nível de detalhamento é absurdo, né? É muito... Esse é como... Casinha ali, ó. Oi? Ali, ó. Assim. Esse é um detalhe que eu coloquei muito carinho pelo seguinte sentido. A ideia é representar a natureza do desterro. Metade disso é a natureza, mas uma parte é desterro. Então essa é uma forma que eu encontrei de fazer essa viagem no tempo, remeter a cidade a uma cidade mais bucólica, antes de ser essa grande Florianópolis que a gente conhece. Ali é uma cidade ali da época da construção da ponte, com prédios e casarios já um pouco mais tradicionais, então com não tanta ocupação urbana. Então é uma forma de fazer essa conexão, né, é uma natureza de um outro tempo, né, mas que a gente traz para o tempo presente. E tá na natureza do manezinho, né? Do nativo, né? Coisa linda, coisa linda. A ponte foi obra tua mesmo? Aqui essa é 100% Riso. Aqui não tem, essa não tem participação, não tem intervenção direta, não teve. E eu tô falando dessa intervenção porque aqui em cima o Riso vai subir, nós estamos vamos conversar um pouquinho com nossos dois assistentes. O Vitor quer aproveitar e virar o visual, consegue? Agora não, é muita coisa ao mesmo tempo. Meus queridos, antes da garça, vamos ver se a gente consegue chegar um pouco mais perto. Nós estamos a uns... Olha, devemos estar no 9º andar aproximadamente, né? Isso aí? 8º, 9º andar? Está no 9º. 9º andar. Vamos chegar um pouquinho mais perto. A corda vem, tem que soltar o mosquetão aqui. Vamos, galera, vamos enfileirar que isso aqui a gente consegue. Eu vou sair do quadro. É mais importante mesmo aparecendo vocês. Dê um alôzinho agora. Pode vir mais para trás. Pode vir mais aqui? Passa um pouquinho mais aqui. Vê se vê o Vitor. Aí. Pessoal, a Tuane tá sem microfone. Oi, Tuane. Eu vou passar aqui o microfone para o Vai passar? pessoal. A gente consegue. Só cuida da perninha aí. E tá lá. Opa. Vai chegar, vai que chega. Um pouquinho mais aí dá. Um pouquinho mais. Pode vir um pouquinho mais. Dá ali. Isso. Dá pra ouvir? Tuane Ferreira, Rodrigo Pasmo, Rodrigo Riso, então, autor de Natureza do Desterro, assistente, né, artista assistente de Natureza do Desterro e artista assistente de Natureza do Desterro. Queridos, passamos por tudo nessa produção, né? Mesmo com experiência, olha, pandemia, furacão Ciclone. não, ciclone, tudo isso vocês viveram nesse intervalo de 40 dias, né? É mais ou menos isso, 40 dias que vocês estão executando, né? Sim, Aproximadamente. um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Como é que é ser um assistente nesse processo? O layout do Riso, vocês conseguem trabalhar ao mesmo tempo? É legal explicar para vocês a importância. O Riso sempre ressalta, né? Olha, sozinho não daria conta. Então, como é que é o papel do assistente? Como é que vocês vão trabalhando em sinergia? Se aproxima um pouquinho mais. Não, Pode. vai lá. Então, nos primeiros dias, que é a partir da marcação que a gente é feita através da projeção, a gente se orienta através de um layout impresso, um tamanho grande, relativamente grande, e é a parte onde é mais necessário seguir um layout por conta de acertar as cores nos locais corretos. A partir disso que está distribuído, a coloração no painel, questão de detalhamento fica mais fácil porque você acaba se guiando através dos outros elementos que estão próximos, né? Então a gente segue um layout e a partir do layout a gente vai se comunicando e seguindo de acordo com a ideia do Riso. Ou seja, vocês estão com a imagem inteira sempre na mão, ou no tablet, ou aqui pendurada dentro do Jaú, né, o Tuane? tempo todo cada um com uma referência, né? A gente, claro que é preciso toda uma conversa para a gente, para o Riso passar toda a visão dele, a gente interpretar, porque, né,
em grande escala e tudo tem né, é muito certinho e um mínimo detalhe que lá de baixo parece desse tamanho, né? Como a gente brinca, a gente olha a sobrancelha, ela parece muito pequena, mas eu deitei, ela é do meu tamanho. Eu deitei na frente dela, ela é do meu tamanho. Então, precisa de muita conversa, não só de tinta, mas todo um diálogo entre nós três, até pela questão da logística de trabalho, da estrutura. Então, além de muita tinta, muita conversa e muito diálogo entre a gente, principalmente tem que fluir para poder funcionar bem e entender, porque a interpretação já é difícil falar, imagina arte, interpretar o que o artista está passando e ser fiel, né? A responsabilidade é bem grande. Eu queria aproveitar que vocês são especialistas nisso também. O spray, ele tem até tipos de bico diferente que vai dar um acabamento diferente. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu descobri esse dia tem 3 tipos de bico, né? Eu não... Na verdade, mais? Muitos tipos, olha aí. Muitos tipos, muitas então, marcas, não é só muitas... distância que você tá, enfim, fala um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, aqui o spray, quem dominou e quem domina é o Riso, quem tá trabalhando na parte de spray é ele, mas a gente pode, tanto eu quanto o Pasmo, a gente também pinta de spray, pode falar um pouco. Sim, são vários, tem a questão da pressão da lata, cada marca tem, né, tem a questão de ser fosca, brilhosa, desculpa, me perdi. Travou, não tem problema. Então, e tem a questão do bico, tem a questão da distância. Se você pinta de perto, ele fica um pouco mais, o traço fica um pouco mais fino, de longe o traço abre um pouco mais. Então, quem sabe um dia a gente faz uma live de uma oficina explicando. Mas é legal pra gente conseguir perceber isso. E tudo isso, né, se a gente olhar para baixo, tá, eu tô a 1 metro, eu tenho que ter essa perspectiva e sempre balançando, né? Tem um grau de dificuldade um pouco maior que a pintar na altura, amarrado, com peso de equipamento, né, Tony? Sim, no começo, mais no começo a gente... Depois pega amanhã. No começo a gente vai adaptando, aprendendo a sincronizar entre a pintura e o movimento, mas depois já esquece, agora já nem lembro. Pessoal, para quem não acompanhou, a Tuane é uma das autoras também da Antonieta de Barros, né? Então ela já tem algum know-how em grandes murais. E o Pasmo é o artista auxiliar estreante, né, Pasmo? E tá deixando algo de muito, muito bacana para a cidade, né? Exato. Essa pintura é a minha primeira pintura, não em altura, mas de maior altura e de maior escala também. A gente que é acostumado a pintar na cidade há um bom tempo, fazer algo novo é sempre legal. Gente, nós vamos descer porque a gente ainda quer acompanhar o Riso fazendo a pintura da tainha, agradecer essa participação dos queridos. Valeu. E lembrar que sempre, né, eles estão trocando. A Tuane falava sobre a troca com o artista, então às vezes está o Pasmo e Riso aqui, Tuane lá, às vezes está os dois aqui, então há sempre esse intercâmbio que é necessário para o diálogo. Queridos, tem essa garça lindona que está aqui em cima também, mas como é que nós estamos de tempo, Vitor? Já estamos estourando? 48, então nós vamos descer para assistir. Vamos tranquilo, dá para ver. E aí, galera, o Vitor, antes de a gente descer, vai mostrar o visual aqui de cima para vocês também. Tá o detalhe da garça, vai aparecer depois a praça, consegue mostrar, Vitor? Lá embaixo. Então esse é o visual de fato, né, o ponto de vista do artista. Aqui. Olha aí, opa, balançou um pouquinho. E aí, galera, ó, esse é o visual. Vai dar uma saudadinha de estar nas alturas aqui, logo mais tem mais. Aliás, pessoal, na quinta-feira é a inauguração oficial do mural, ou seja, ainda tem uma parte final de resina, não sei se é exatamente esse o termo correto. Isso, depois da aplicação, é interessante falar essa questão em relação aos materiais utilizados. Você falava sobre o spray e as tintas acrílicas. A Tuane e o Pasmo, eles ficam responsáveis pela aplicação da tinta acrílica. Aqui a gente teve o apoio das tintas Anjo, que tem uma qualidade excelente, a aplicação dela incrível, impecável. A gente pode ver assim as cores muito vivas, muito legal mesmo trabalhar com esse material. Super recomendo. E depois veio a aplicação do spray, que é feito por mim,
que dá esse detalhamento de luz e sombra, que a gente teve o apoio da MTN, marca também assim, ó, da maior qualidade. O acabamento, ó, vocês podem ver, fica com um sombreado bem sutil, então isso é imprescindível, um spray de qualidade tem que ter essa característica, né? Um acabamento assim, fino, né? Impecável. E depois vem, para finalizar, a aplicação de uma resina acrílica, que daí ela protege, ela impermeabiliza o mural, e isso faz com que ele fique mais resistente às intempéries. Durabilidade. Né? Legal, vamos agora, pessoal, para baixo. De uma vez só, estamos do décimo talvez aqui, vamos pro primeiro de novo para a gente acompanhar e encerrar essa live. Vamos dar um tempinho de silêncio, porque dá barulho de motor e etc, a gente não consegue se comunicar direito apesar do microfone. Vamos dar ali. Segura! Oi? Eu preciso só ajustar aqui, ó. Oi? Só um pouquinho, Vitor. Aí. Por que o coisa não está ajustando aqui? Tá, agora eu vou descer. Agora vamos. Peraí. Aí, deu. Vamos lá. Acionou o freio aqui. É assim mesmo. É assim mesmo. Ó, Vamos lá. tentem ao descer não balançar ela tanto pro Vamos lá. lado, tá bom? 3, 2, 1 e... Tu decide o melhor lugar para tu parar, pra tainha. Aí. Vitor, vou aproveitar para trocar de lugar contigo, porque agora é mais importante a gente mostrar o trabalho do riso. Espera aí. Pronto. Tá bom? Tamo no chão aí. Fechou. Certinho? Meus queridos, agora nós temos quanto tempo de live? Quanto? Agora é 4h53. 4h53. Já fizemos 50 minutos, né? Então, agora temos os 10 minutinhos finais. Pessoal, eu vou propor o seguinte, o pessoal foi filtrando as perguntas, a gente tinha programado, se desse tempo, eu fazer a pintura aqui e mostrar um pouco do como é. Vai ficar muito pouco tempo, a gente não vai conseguir pegar uma fase legal do processo. Então eu quero aproveitar esse momento para responder as questões que surgiram. Se vocês puderem me passar algumas, eu respondo com o maior prazer. E agora?
Acho que a Tony estava enviando para o telefone do Vitor. Vitor. Eu também. Enquanto isso, a gente vai aproveitando para agradecer de novo nossos apoiadores. Né, pessoal, fizemos esse tour nas alturas, deslocamento lateral praticamente nenhum, mas fomos acima, abaixo. Agradecer de novo a gentileza do Riso e sempre com esse carinho no trato com a gente, pela recepção. E esse carinho a gente vai percebendo quando eu estava esperando um pouco vocês aqui, cara, era cada um que passava, parava no carro, puxava e sacava o celular. Gente, agradecer ao Angelone Supermercados, Corporate Park, a Fiore Empreendimentos e o Hotel Zip, que são os apoiadores culturais do Street Art Tour Floripa, que é mais do que fazer esses murais. Os murais são parte importante, né, mas é trazer a arte como um elemento de embelezamento, de reflexão, né, e de valorização dos artistas. Na live de quinta, né, Riso, a gente explica quem quiser participar do movimento, outros artistas, como é que faz para entrar nisso também, né? Apoio da Anjo Tintas, da MTN Brasil, que citou aí, da Wanted e do Guia Manezinho, que vos fala, o patrocínio da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Cultural de Florianópolis, a Franklin Cascais. Riso, As perguntas já foram respondidas. as perguntas já foram respondidas. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode encerrar agora, despedir, e a gente pode abrir uma outra live com o trabalho do Riso, e deixamos a câmera posicionada aqui. Pode ser, galera, para encerrar bem. Então agradecer, muito obrigado a todos aí que acompanharam com a gente. A live fica gravada assim. Quantas espécies tem no painel? A Cristina está comentando aqui com a gente, a Cristina é bióloga. Então, Cristina, mais uma vez, obrigado pela tua ajuda, pelo teu carinho. A gente contou 18 espécies entre fauna e flora. Então pode ter uma margenzinha de erro, mas a gente chegou nesse número, ou seja, está muito bem representada a natureza do desterro. Riso, muito obrigado. Agora eu vou me posicionar para poder me despedir de ti aqui, dar aquele soquinho, amigo. Galera, muito obrigado de novo pela confiança no nosso trabalho. A Marina, o Arthur, que estão lá embaixo, participaram com a gente. Isso é do Estúdio de Ideias. Opa! Peraí que eu te ajudo. Deu ruim aqui. Vai tranquilo. Voltamos. Do Estúdio de Ideias, a produtora, que é a realizadora do Street. Tunai, que está lá embaixo, nosso fotógrafo. Tomás, que permitiu a segurança, toda a equipe. Meu querido, mais uma vez, obrigado pela tua gentileza e pelo que vocês têm feito por Floripa. A gente sente muito mais representado. Eu já dou meu até logo. Sigam o Street Art Tour. Quinta-feira tem outra live para a gente falar do encerramento desse processo do mural também. Tá contigo, querido? Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que acompanharam aí. Fiquem atentos que na quinta-feira a gente vai fazer essa live de lançamento, que é justamente para esclarecer também essas questões, como o Rodrigo estava falando, que antes de a gente colocar tinta na parede e trazer essa arte maravilhosa para vocês, tem todo um processo, e isso é um pouco do que a gente vai esclarecer nessa live. E também comemorar que, afinal, é uma grande entrega que a gente faz para a cidade, é um grande presente, e eu espero que todos tenham gostado, e seguimos aí. Grande abraço. Pessoal, não deu tempo, claro, para mostrar, a gente mostrou metade, então tartaruga, cabeçuda, lontra, tudo isso a gente consegue abordar em outra oportunidade, teríamos que trocar de Jaú e não daria tempo. Muito obrigado de novo, em nome do Street Art Tour, agradecendo ao Riso e a toda a nossa equipe, o Guia Manezinho e o Street Art Tour. Queridos, é nóis, valeu Riso. Valeu, um abraço. Tchau, gente, pessoal. até a Tchau. próxima.